Nayara, Oh, Nayara, tem pois não. previsão de volta? Oi? Porque eu tinha visto. Tem previsão de voltar para a faculdade normalmente? Porque eu tinha visto um comunicado que ia voltar no dia 15 ou 14. Isso, o comunicado mais atualizado que nós temos é isso mesmo, é no dia 15 de junho, tá? Mas como você sabe, a gente precisa realmente aguardar, né, essa questão. Por exemplo, essa semana começou a flexibilização dos comércios, né? Então, a perspectiva é que ao longo das próximas semanas haja aí um monitoramento dos casos, a partir aí dessa curva, né, de infecção, que é tão importante a gente fazer esse achatamento da curva pelo isolamento social, e o número de leitos de UTI. Então, são coisas que não estão no nosso controle, né? A gente tem que realmente. Eu sei que as faculdades estão negociando, mas eu te digo uma coisa, com certeza o nosso novo normal, né, vai ter que manter alguns ajustes, inclusive na estrutura. Então, eles estão pensando nisso, tá? A questão do distanciamento das carteiras, por exemplo, né? Ventilação das salas. Então, tem um número de alunos por sala, então tem uma série de adequações que estão sendo realizadas, estão sendo discutidas, não só no Pitágoras, mas outras escolas, outros colégios, né? Como eu trabalho também em outras unidades, a gente vê muito assim essa questão dessa discussão. Então, assim, a princípio, o que a gente tem é esse retorno dia 15 de junho, mas pode ser, né, que realmente prorrogue aí um pouquinho mais e a gente volte só o semestre que vem. Mesmo É, porque, meninas, olha só, as nossas provas são de 15 a 19, certo? Então, com esse retorno da presencialidade, seria basicamente para fazer a prova oficial 2. Depois do oficial 2, eu faço só atendimento daqueles alunos que precisam de fazer prova substitutiva, aqueles que não conseguiram a média necessária e irão fazer o exame final. Então, na prática, a aula de vocês, o nosso, como estamos seguindo o calendário letivo, vai até dia 19 de junho. Então, mesmo que retorne, seria apenas para essa questão da prova, né? Então, são essas as perspectivas que nós temos no momento. Mas vamos aguardar. Nayara, é Oi, porque Flor. teve um colégio de Belo Horizonte, colégio militar, que voltou, e aí acho que 60 alunos ou mais foram infectados. Nossa, aqui em BH eu não vi isso não. Olha Uai, só. eu também não fiquei sabendo disso, não. Aqui em Belo Horizonte, não. Eu vi em Barbacena. Em Barbacena teve um colégio militar, acho que é da aeronáutica, que Então deve não ter sido em Barbacena. que não suspendeu as aulas. Eles nem chegaram a voltar, não. Eles, enquanto a gente parou lá em 17 de maio, em alguns municípios demoraram, né? Belo Horizonte ainda se. A gente começou em 17 de março, né? A gente começou aí esse isolamento. Mas eu acho que esse caso aí foi de Barbacena, que eles não pararam, eles continuaram. E aí teve muitos alunos infectados. Então, como eu falei, né, gente, a nossa prioridade é zelar tanto a saúde ali dos professores, né? Eu tenho mais de 500 alunos, então, numa doença, assim, num estado de pandemia, a gente tem que pensar muito na nossa saúde, na saúde do outro, né? A saúde ali dos funcionários, de todos os colaboradores, essa questão de trânsito, né? Muitos precisam de pegar metrô ou ônibus para chegar até a faculdade, então pode ter certeza que a nossa prioridade ali no momento, né, é realmente a saúde e a segurança de todos ali envolvidos nesse processo. Então, nenhuma medida vai ser adotada de forma arriscada,
né? Então, eles lançaram esse novo cronograma, porque o sindicato das escolas particulares, né? Então, já tem uma outra esfera, já é algo geral, está discutindo isso, né? Esse retorno da presencialidade, está negociando com outros sindicatos de professores, etc., associação de pais, e eu acredito, assim, que para ocorrer o retorno, a gente precisa realmente de uma segurança maior, né? Então, vamos aguardar aí as próximas semanas para ver se a Com gente... certeza, porque, olha só, uma pessoa que tem que pegar, tipo, 2 ônibus e pegar metrô, como é que ela vai ter a segurança de ir para aula? Ou E, mesmo o pessoal que vai em van, né? Como é que tem a segurança é, de ir para aula nesse caminho, sendo que ela pode contaminar, chegar lá na faculdade, mesmo com é, essas novas regras, e contaminar outra pessoa? Exato. Então, assim, pode ficar tranquila, né, que isso tudo está sendo discutido, e não numa esfera institucional, em uma esfera maior mesmo, porque aí entra, inclusive, questões de Ministério Público, etc., né? Então, essas negociações, né, estão ocorrendo, mas com certeza a nossa prioridade é a saúde, é manter a saúde e a integridade de todos, né? A minha, a de vocês, dos nossos familiares. Eu acho que isso que a gente tem que ter muito esse sentimento colaborativo, né, de coletivo nesse momento, né? Eu acho que é algo assim muito sério. Mas enfim, a princípio seria isso, né? Que 15 de junho teria um retorno, mas está sendo avaliado e pode ser prorrogado, ok? O bom é que vocês não pararam, né, gente? Eu vejo assim, a turminha que tá aqui, essas 10 pessoas que assistem a aula comigo toda quarta-feira de manhã, eu tenho certeza, sim, que a parte de vocês estão fazendo, né? Que vocês estão estudando, que vocês estão participando, realmente, assim, o que está ao seu alcance, isso que a gente tem que pensar. O que eu consigo fazer? O que está ao meu alcance, né? Eu vou ficar com um tempo ocioso ou eu vou utilizar essa oportunidade como um momento de crescimento para minha organização, né? Para os meus estudos, porque não é só porque eu sou professora, gente, mas estudo, conhecimento, né? É assim o que te forma, né? O que faz parte do que você é. Quando você aprende algo, quando você adquire conhecimento, isso colabora para sua evolução, sabe? Como ser humano, não só a questão profissional. Então, assim, conhecimento ninguém te tira, né? E isso daí vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Então, mesmo aí na pandemia, enquanto tem pessoas, eu sei que é um momento difícil, é um momento muito triste, é um momento assim com impacto social, onde a nossa saúde mental é testada, mas assim, a sua parte, o que está no meu controle, eu estou fazendo, né? E eu tenho certeza que vocês estão fazendo. Vocês estão lutando por algo que vocês acreditam, né? Então, isso é muito positivo, tá? Vocês estão de parabéns. Queria dar parabéns aí para as meninas. Parabéns! Estão de parabéns. Então já aproveita e já dá para a gente metade do total da prova. Não é? Eu também acho. Eu acho Também acho, viu? Concordo. Eu acho assim que vocês estão aí no meu coração, ó, já estão aprovadas. Vamos lá, gente. Voltando aqui para a questão, então, deixa eu ver se está gravando. Voltando para a questão da meiose, tá? Vamos falar aqui sobre esse processo aqui, as diferenças de cada fase na meiose. As fases são basicamente as mesmas: prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Prófase, o que acontece durante a prófase na meiose? Desintegração da carioteca e do nucleolo, formação do fuso acromático, condensação do cromossomo. Então, até esse momento,
é igualzinho aqui a mitose, né? Mas ocorre um fenômeno que nós chamamos de crossing over, tá? Ocorrência do crossing over. O que que é isso? Esse crossing over é quando você tem na meiose, isso é uma estratégia, inclusive, para possibilitar a variabilidade genética. É como se os cromossomos trocassem as perninhas entre eles, tá? Para promover uma maior variabilidade genética em relação àqueles gametas. Além aqui, aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Além do pareamento dos cromossomos, tá? Na metáfase, enquanto na mitose você tem alinhamento dos cromossomos aqui naquele plano equatorial, na meiose, na metáfase, você tem esse alinhamento de pares de cromossomos, né? Então, lembra assim que a meiose, ela é diferente porque ela está associada com a produção de gametas, né? A anáfase, separação dos pares de cromossomos homólogos, e na telófase você tem aqui essa divisão do citoplasma e continua aqui a divisão na meiose 2. É interessante, então, gente, porque a meiose, você tem aqui duas partes, tem a meiose 1 e a meiose 2. Como ela é reducional, você tem essas etapas que ocorrem para separar os cromossomos e depois para separação das cromátides. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos falar então. Lembra que nós temos a meiose, então ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Vamos lá. Prófase 1. Geralmente é a fase mais longa da meiose. Tem a subdivisão, né, em várias etapas. Isso daqui, o detalhe, né, de cada etapa, eu não vou cobrar de vocês. Eu quero que vocês tenham uma noção geral do processo. Lembra, né? É uma noção geral do processo. Então, vamos lá. Mas a prófase 1 divide em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Aqui são as subfases, né, presentes aqui na prófase 1. De todas essas, eu queria destacar aqui o crossing over, né? Crossing over é um processo, então, que está associado com a variabilidade genética. Crossing over está associado com a ficou feio. Com a variabilidade genética, tá bom? Então, lembra, né? Meiose está associada com célula germinativa. No caso dos animais, vai formar gametas. Em vegetais, forma esporos. Mas nós vamos destacar aqui, né, no ser humano, essa questão da formação dos gametas. Como se dá a formação de gametas a partir da meiose? Olha aqui que bacana, né? Quando você tem aqui, quando você analisa essa meiose, você tem as diferentes fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, ocorrendo duas vezes, né? É como se fossem ali duas divisões. Então, vamos lá. Na intérfase, você tem a duplicação do DNA, certo? Tem aquela duplicação do centríolo e etc. Entrou na fase de prófase. O que acontece aqui na fase de prófase? Forma o fuso acromático e você tem aqui, né, essa organização dos cromossomos. Organizando em pares de cromossomos, tá? De forma que na metáfase 1, você vai ter cada par de cromossomo centralizado no plano equatorial celular, né?
Na primeira anáfase, você tem a separação dos pares de cromossomos. Então, preste atenção. Na mitose, eu tinha falado que aqui, na fase de anáfase, tinha a separação das cromátides. Na anáfase 1, as cromátides irmãs permanecem unidas. O que ocorre aqui é a separação dos pares de cromossomos, tá? Dos pares de cromossomos, certo? Mais uma vez, metáfase 1, organização dos pares de cromossomos no plano equatorial, no centro da célula. Anáfase 1, separação desses pares. Vai um cromossomo para cá, outro cromossomo para lá. Telófase 1 tem aqui o estrangulamento, aquela formação do anel de estrangulamento, no processo que nós chamamos de citocinese, ok? Meiose 2, vamos lá, né? Não parou por aqui. Por quê? Nesse sentido, olha só, eu comecei aqui com 2N, porque estava duplicado a quantidade de DNA, e terminou aqui com 2N. Mas espera lá, a meiose é reducional, então entra em uma outra fase da divisão, né? Para ter a redução aqui e terminar com N. Vamos ver como que acontece. Na meiose 2, né? Na prófase, de novo, tem aqui, ó, a desintegração aqui da carioteca, formando um novo fuso acromático. E neste momento, o que que acontece? Você tem a organização daqueles cromossomos, né, no plano equatorial. E aí sim, na anáfase 2, você tem a separação das cromátides. Tem a separação das cromátides, diminuindo aqui, né, levando a uma redução nessa quantidade aqui de cromossomo. Vamos lá. Então, metáfase, alinhamento na placa equatorial. Anáfase 2, você tem essa separação das cromátides irmãs, que agora estão separadas. Na telófase 1, citocinese, com esse estrangulamento. E ao final do processo, né, você vai ter aqui 4 células, né, com a metade do conteúdo de DNA. Então, se começou aqui com 46, vai terminar com 23. Deixa eu mostrar uma outra figura que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas aqui o que vocês têm que lembrar é o seguinte: nós temos 2 etapas da meiose, certo? E todas aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ocorrem 2 vezes, com processos distintos em cada fase. Olha aqui que interessante, essa comparação entre a meiose 1, a meiose 2 e um comparativo com a mitose. Vamos lá. Olha que bonitinho, eu adoro esse esquema. Opa! Olha só. Na intérfase, que seria a fase que precede a divisão celular, nós temos aqui aqueles pares de cromossomos homólogos, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, o que são esses cromossomos homólogos, né? E como eles são importantes no processo de hereditariedade. Mas seria basicamente um cromossomo, né, que veio com aquela informação do pai,
e um cromossomo, né, que seria um cromossomo homólogo. Nós temos 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que 23 cromossomos têm a origem paterna, mais 23 cromossomos que têm a origem materna, ok? Foi assim que você foi formada, é assim que começou a sua história, né? 23 cromossomos do pai, que veio aqui no espermatozoide, 23 cromossomos da mãe no óvulo e formou um zigoto que sofreu múltiplas mitoses durante esse processo de desenvolvimento embrionário com 46 cromossomos, tá? Aqui, então, eu estou mostrando essa célula que tem esses pares de cromossomos homólogos, tá? Vamos lá. Imagina aqui a célula com o cromossomo que veio do pai e o cromossomo que veio da mãe, certo? Está entrando em intérfase, aí você tem a duplicação daquele DNA, a replicação do DNA. Dessa forma, estes cromossomos, eles ficam nesse formato aqui, com cromátides irmãs. Por isso que a gente geralmente desenha, né, com esse, como se fosse um xizinho aqui, com essas cromátides irmãs, tá? Foi duplicado durante a intérfase. O que acontece? Se essa célula for uma célula somática que sofrer aqui mitose, né? Como é o caso aqui do desenvolvimento embrionário para formar os tecidos, ao final do processo, você entra aqui, ó, entra a célula desse jeito, certo? Depois da prófase, metáfase, anáfase, telófase, origina duas células filhas, né? Duas células filhas com o mesmo teor aqui, ó, o mesmo conteúdo daquela célula mãe, certo? Daquela célula mãe. É o que eu chamo de processo equacional. Comparativamente, se, né, essa célula estiver associada com a formação de gameta, espermatozoide e óvulo, o que vai acontecer? Esses cromossomos são duplicados durante a intérfase, certo? Então, esses cromossomos estão aqui com cromátides irmãs. Entra aqui no processo de meiose, e a diferença é a seguinte: na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Olha que importante. Na meiose 1, ocorre a separação desses pares de cromossomos. Já na meiose 2, você tem a separação das cromátides. Então, ao final, eu tenho 4 célulazinhas com a metade da informação presente na célula mãe. Se aqui eu tenho, né, 46 cromossomos, ao final desse processo serão 23 cromossomos. E é o que possibilita essa questão da variabilidade genética, né, em relação à formação dos gametas. Destaque, então, meiose 1. O que acontece aqui na meiose 1? Você tem esse... Você lembrando disso, você vai, né, você vai para frente. Olha só. Na placa metafásica, organização dos pares de cromossomos, e a anáfase, separação dos pares. Então, aqui na meiose 1, ocorre a separação dos pares, anota aí no caderno, dos pares de cromossomos, entre parênteses, cromossomos homólogos, dos pares de cromossomos, que eu chamo também de cromossomos homólogos, tá? Já
na segunda etapa, que seria a meiose 2, aí sim separa as cromátides irmãs. Tem a separação das cromátides irmãs. Tá? Separação das cromátides irmãs. Nayara, a gente pode falar que a mitose 1, ela é mais parecida, meiose 1, ela é mais parecida com a mitose porque tem a duplicação de um mesmo, igual acontece na mitose. O que acontece? Na verdade, se você fosse pensar nessa questão da aproximação, a meiose 2 que seria mais parecida com a mitose, que é onde você tem a separação dessas cromátides, né? Então, por exemplo, na anáfase 2, ela é mais semelhante à mitose, porque você tem separação das cromátides. Na meiose 1, você tem a separação dos cromossomos, não das cromátides, né? Então, vamos lá, olha só. Aqui na mitose, né, você tem aqui a separação das cromátides, tá vendo? Né? Tem a metáfase e aqui a separação das cromátides. E isso só acontece na fase aqui da meiose 2, é onde tem essa separação das cromátides. Mas são processos distintos, apesar de serem semelhantes. Certo? A duplicação, gente, ela ocorre aqui na intérfase, que é essa intérfase aqui, ó, ela é comum tanto naquelas células, para aquelas células germinativas, né? Quanto nas células somáticas. Então, o processo de duplicação vai se dar na intérfase. Quando entra na divisão propriamente dita, é mitose ou meiose. Então, acontece antes da duplicação, da divisão. Esse daqui deu para acompanhar? Eu acho esse desenho tão bacana, esse esqueminha tão bonitinho, tão fácil de entender. Eu espero que vocês estejam entendendo como eu aqui, ó. Ficou alguma dúvida nesse sentido? Ô, Nayara, esse par de cromossomos homólogos duplicados é tudo na intérfase? Essa duplicação aqui, sim, é naquela fase de síntese. É porque senão, se não tivesse intérfase, já ia formar só duas células na meiose, não é isso? Se não tivesse a intérfase, ia ter um cromossomo vermelho para um lado e um cromossomo verde para o outro. Mas aí, olha só, sim, eu entendi. Mas aí, para qualquer processo de divisão celular, seja mitose ou meiose, o primeiro passo é fazer essa duplicação do DNA, né? Essa replicação do DNA por aquele processo que a gente já estudou. E aí, só assim que ele consegue, né, entrar no processo de divisão. É claro que tem uma série de enzimas, tem uma série ali de mecanismos de verificação para garantir, né, a integridade do DNA nesse processo. Mas por isso que ele é duplicado antes de entrar na divisão, para diminuir a probabilidade, o risco, por exemplo, de deleção de bases. Imagina, está dividindo e replicando ao mesmo tempo. A probabilidade de erro nessa duplicação do DNA seria muito mais elevada se ele estivesse acontecendo essa replicação concomitantemente com outras alterações celulares. Então, por isso que essa replicação do DNA acontece na intérfase, acontece antes, e aí depois, quando entra na meiose, tem uma série de mecanismos celulares que são
ativados, né, no sentido de separar. Então, seria até um método, uma estratégia, é interessante a gente pensar nisso, é uma estratégia evolutiva para garantir a integridade do DNA e a integridade daquela informação que está sendo duplicada. Por isso que, imagina, se ocorresse, né, se a duplicação do DNA ocorresse quando você tem essa série de modificações aqui, ó, a probabilidade de erro, de mutação seria muito maior. Concorda? Por isso que duplica antes. Até questão energética. Imagina a energia que vai ser demandada na célula. Aí é questão de foco. Primeiramente, a energia, as enzimas ficam focadas ali naquela duplicação, depois passa por outro período aqui, ó, né? Então, você tem todo o aparato celular voltado para duplicar esse DNA, depois passa por um período de pausa, e aí sim, entra em divisão com todos aqueles, né, com toda a energia, todas as enzimas, toda a atividade celular voltada para esse processo de divisão. Acompanharam? Meninas? Sim. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês nesses problemas, então, só para a gente poder fechar. Quando ocorre a não disjunção cromossômica. O que é isso? Quando você tem algum tipo de erro, por exemplo, disjunção seria essa separação. Tá? Quando você tem algum tipo de erro nesse processo de separação cromossômica durante a meiose, né? É o que dá origem a síndromes. Então, presta atenção numa coisa. Quando eu falo de não disjunção cromossômica ou um erro durante a disjunção, separação, tá? Um erro durante a disjunção cromossômica, isso está associado, né, com essa separação incorreta do cromossomo. Se ela ocorre na meiose 1, todos os gametas ficam anormais, né? Imagina, a pessoa ali, durante aquele processo de meiose, durante a fase 1, deixa eu fazer aqui, ó, da meiose. Deixa eu só... Eu tô tentando trabalhar minhas habilidades aqui de desenhar com o mouse, gente. Vocês não têm, acho que é o maior desafio. Eu até tinha olhado uma canetinha, mas eu achei tão cara, porque eu tinha que comprar a mesa. Aí eu falei, nossa, eu vou esperar um pouquinho. Aqui, ó. Ficou mais bonitinho. Eu tenho aqui, vou fazer da mesmo jeito, o cromossomo que veio da mãe, o cromossomo que veio do pai, já está duplicado ali na intérfase, certo? E aí teve um problema na disjunção, ó, na separação desses cromossomos na meiose 1. Como que vai ficar as células que serão originadas aqui? Uma célula vai ter os pares de cromossomos e a outra célula não vai ter nenhum. Ou seja, todos os gametas originaram, imagina aqui, ó, deu um erro aqui nessa meiose 1. Aqui, dessa daqui vai ficar sem cromossomo, certo? Vai dar origem a mais 2 células aqui, sem cromossomo nenhum. E nesse caso daqui, vai dar origem, possivelmente, ao quê? A um gameta contendo essa informação duplicada em um e essa informação duplicada em outro. Ou seja, todos os gametas originados a partir desse processo, quando tem um erro na meiose 1, todos os gametas são anormais.
né? Todos os gametas têm defeito. Quando eu penso nesse tipo de erro na meiose 2, metade dos gametas fica comprometido. Como? Vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar que teve um erro aqui na meiose 2, tá? Vou fazer... Opa! Deixa eu fazer aqui, então, como se fosse na meiose 2. Vem junto comigo. Aqui eu tenho... Vem junto comigo. Aqui eu tenho... Vamos lá, começou aqui, meiose 1, certo? Meiose 1 vai separar os cromossomos homólogos, não é isso? Aí, supondo aqui que ocorra adequadamente. Separou aqui os cromossomos homólogos. E aí, na meiose 2, eu tenho esse daqui ocorrendo na meiose 2, né? Essa daqui consegue ter uma disjunção dessas cromátides, então, de forma normal, esses gametas aqui estariam normais, mas eu tive um erro em uma parte aqui dessa meiose 2 em relação a essa separação, aqui a meiose 2, né? Aqui a meiose 1. Em relação a essa separação das cromátides. Um gameta aqui ficou sem nada e o outro ficou com as cromátides irmãs unidas. Então, metade, 50% desses gametas são defeituosos, né? Nesse caso de problema aqui na meiose 2, certo? Então, é o que acontece aqui geralmente. Se o erro for na meiose 1, todos os gametas serão prejudicados. Se o erro for na meiose 2, metade dos gametas. A não ser que ocorram 2 erros aqui, né? Se tiver erro nesse processo também, aí todos os gametas serão anormais, tá? Vamos lá. O que acontece? A partir, quando você tem essa questão, esse erro associado aí à não disjunção cromossômica, nós temos aqueles gametas, né, que ficam anormais, que ficam comprometidos. Caso esses gametas anormais participem da fecundação, aí nós temos a origem daquelas síndromes, como, por exemplo, o caso da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21. Ou seja, né, a síndrome de Down, ela está associada com isso daqui, um gameta que ocorreu aqui um erro na disjunção cromossômica, certo? Durante esse processo aqui da disjunção cromossômica, e ao invés de uma para cada lado, ele fica aqui, ó, com um gameta contendo um par de cromossomos homólogos. Quais cromossomos? O cromossomo 21, especificamente. E aí, esse gameta é fecundado. No do pai, né? Tem aqui, ou da mãe, já tem um cromossomo 21, então depois da fecundação, né? Imagina, teve aqui, fecundou, pau! Aí você tem aqui um cromossomo 21, mas como teve uma disjunção na formação daquele gameta, fica aí o caso da trissomia, né? Tem um cromossomo a mais. Ao invés de ter 46 cromossomos, o portador de síndrome de Down tem
47 cromossomos, porque teve um erro na formação do gameta, aonde não teve a disjunção cromossômica de forma adequada, e aí com isso foi um cromossomo a mais para aquele gameta e ele foi fecundado, certo? Síndrome de Turner, olha só, a síndrome de Turner é quando falta um cromossomo sexual, né? Então, aquele indivíduo, aquela mulher portadora de síndrome de Turner, vai ter X0. Tá faltando aqui o outro X, né? Porque o cromossomo o gameta, desculpa, que foi fecundado, que deu origem ali àquele zigoto, estava faltando um cromossomo por causa de um erro na disjunção. Síndrome de Klinefelter é quando você tem um X a mais, né? Tem a síndrome também que a gente chama de triplo X, que é a supermulher, que é XXX. No caso do Klinefelter, é homem, né? É XY, mas tem um X a mais aqui. Então, todos esses exemplos de síndromes, né, estão associadas com essas mutações, essas alterações cromossômicas que ocorreram durante o processo de meiose na formação dos gametas. Deu para acompanhar, pessoal? Deu. Acompanhar? Deu? Aqui, só para fechar a nossa aula, eu coloquei aqui algumas observações de lâmina, tá? Onde a gente consegue visualizar, né? A gente utiliza muito isso, raiz de cebola, onde a gente consegue visualizar diferentes fases da mitose. Quais são as fases mesmo? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Olha só. Aqui eu coloquei as imagens, né, e um esqueminha. Quando esta célula está em prófase, os cromossomos se condensam, né? Você tem essa condensação desses cromossomos, ficam ali em uma região altamente condensada, e aí a partir da fase de prófase, você consegue ver, né, esses filamentos aqui, ó, cromossomais, né, dá essa diferença de forma bem clara. Enquanto na intérfase fica mais disperso, tá? Não fica tão empacotado assim. Prófase. Próxima etapa. Metáfase, olha que bonitinho. Quando você tem o alinhamento dos cromossomos na placa metafásica ou na placa equatorial. Anáfase, quando tem a separação das cromátides irmãs, né? E aí você consegue ver essa separação das cromátides em dois polos da célula. E telófase começa a formar um novo núcleo. Você consegue ver, ó, o citoplasma, ele fica mais expandido e aí começa a formar dois pontos aqui nucleares, né? De uma forma bem distinta e começa a ter a descondensação. Aqui eu coloquei, né, essas fases. Vamos lá. Vamos comigo aqui, tá? Olha só, essa primeira setinha. Qual que seria essa etapa? Prófase. Por quê? Você tem aqui, ó, olha a diferença da intérfase. A intérfase fica descondensado, não dá para ver assim os filamentos de uma forma tão intensa, tá? Na intérfase fica mais disperso aqui, ó, o núcleo. Tá? Olha que bonitinha essa daqui. Que fase que é essa? Olha essa que linda. Anáfase? Exatamente, a anáfase tem a separação das cromátides, né? Aqui, ó, já dá para ver o quê? Metáfase. Essa organização no plano equatorial,
né? Vamos lá, então. Prófase, metáfase, essa organização dos cromossomos na plata metafásica, anáfase, separação das cromátides, e telófase, porque vai formando aqui, ó, os novos núcleos. Então, é bem bacana, dá para observar direitinho. Didaticamente, a gente trabalha em laboratório, né, com essa observação da raiz da cebola. Então, isso é importante. Inclusive, o retorno que a gente tem é o seguinte: nessa disciplina nós temos 2 aulas práticas, certo? Então, assim, aqui eu vou apresentando para vocês, mas assim que retornarem as aulas presenciais, aí eu vou agendar de acordo, né, e os outros professores também, a gente vai disparar um cronograma para reposição dessa aula prática. Uma vai ser a aula de microscopia, né? Inclusive, a gente consegue visualizar aí essa questão da raiz da cebola, dá para fazer da mucosa em uma aula só. A gente faz um esfregaço de mucosa oral, para vocês avaliarem aí as células, né, da sua mucosa, da sua bochechinha, da parte interna da bochecha. Dá para a gente fazer também a parte de osmose, onde que vê essa diferença, né, na concentração, no teor de água, no volume da célula, né? Então, a gente consegue fazer essas 3, uma aula de microscopia, abrangendo diversos temas, tá? Tem uma aula de microscopia. Ver a diferença dos tipos celulares nos diferentes tecidos, dá para a gente trabalhar de uma forma bem legal. E a outra aula é no laboratório de bioquímica, né, associada aí especialmente com aquela questão do pH tampão, a parte da água que a gente estudou, a avaliação de pH. Então, seriam 2 dias, né, que a gente teria ali, que eu vou divulgar para vocês, assim que tiver o retorno da aula, bonitinho, a gente vai divulgar essas estratégias para repor esses 2 dias de aula, uma de microscopia e a outra de bioquímica, tá bom? Que são os temas principais aí da nossa disciplina. Tá? Meninas, eu coloquei aqui alguns exercícios, mas vocês podem realizar aí como pós-aula, como para casa, tá? São exercícios bem simples, na verdade, mas falando sobre essa questão de duplicação do DNA, divisão, né? Exercícios, nós temos aqui alguns de múltipla escolha, outros que têm a parte mais dissertativa, tá? E tá no finalzinho dessa aula. As respostas estão nos próprios slides, então, assim, eu peço que você tente responder primeiro e depois projeta, confere a resposta para ver se está ok. Mas, de qualquer forma, eu retorno essa parte na próxima aula com vocês, corrigindo esses exercícios. Beleza? Responder no caderno mesmo, só para organizar. Maravilha? Nayara, Oi! deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai passar algum trabalho? Vou! Tchau, 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 tchau! Como que vai ser o trabalho? Eu vou colocar hoje, ótima pergunta, eu vou colocar hoje lá na unidade, anota aí, na unidade 3, seção 4, eu vou colocar um questionário que vai estar com o nome parcial, tá? Então, aqueles questionários, igual vocês responderam para mim dos outros momentos, tá? Questionário, questões fechadas, aí você vai ter uma tentativa só, tá? Você vai respondendo, olhando aí no seu caderno, olhando no material, tá? E a nota sai, inclusive, no final. Então, esse trabalho, o que acontece? Eu vou divulgar hoje, e vai servir, inclusive, como uma revisão em relação aos principais conteúdos trabalhados ao longo da disciplina, que eu sei que é muita informação, então a gente tem que pegar os pontos focais, tá? Aí a gente já mata 2 coelhos numa paulada só.
faz o trabalho, lança a nota. Então, serão questões fechadas, um questionário que vai estar como parcial 2, o nome dele, na unidade 3, seção 4, e vocês já fazem a revisão, e aí a qualquer momento eu vou, né, na última aula antes da prova, de preferência, eu já faço essa correção com vocês, tiro dúvidas, tá? Mas a resposta aparece, inclusive, na hora lá, para vocês, qual que é o gabarito certo, tá? Maravilha? Combinado? Tá bom. Ótimo. Desculpa, eu E aí eu perdi. vou A deixar partir de aberto que para dia, vocês, tá Nayara? bom? Oi? Ah, tá. A partir de que dia que você vai colocar esse Eu vou trabalho? colocar hoje, eu vou fazer hoje à tarde, vou colocar, e aí eu vou dar um prazo para vocês de 2 semanas, para aqueles que ainda não conseguiram. Tem gente que tá boiando aí, né? Vocês, meninas, vocês vão fazer assim hoje mesmo, do jeito que vocês são eficientes, né? Hoje mesmo já fica livre dessa bagaça. Mas eu sei que tem alunos que estão com dificuldade de internet, etc. Então eu vou deixar um período maior, o questionário lá disponível, 2 semanas para poder fazer, tá bom? Maravilha? Nossa, falei igual o Paulo Inácio Ok. agora, disparei aqui.